Deus, aleluias. Irmãos, vamos ler a partir do verso 3, a partir do verso 4. Irmãos, vamos ler a partir do verso 3. Não, filho. Apagou? Conseguiu? Amém? Diz assim a palavra de Deus, ó. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Não acho nada não. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira, assim nem vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Achou aí? João 4:5. Melhor, João 15:5, né? Lemos aí. Glória a Deus. Sem mim nada podeis fazer. Irmãos, eu já estou algum tempo a trazer essa mensagem para você. O Espírito Santo já tinha preparado no meu coração. Mas aprova o Senhor que fosse hoje. E eu quero falar com você nessa última quarta-feira. Nós estamos aí nesse propósito, né, da quarta-feira do sobrenatural, onde nós temos orado por esse sobrenatural sobre nossas vidas, para que nós fecharmos com esse entendimento. Semana passada nós aprendemos ali 5 passos para mover o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, né? Aprendemos com Moisés que precisamos nos separar do pecado, aprendemos com Moisés que precisamos ali nos consagrar, entre outras coisas que precisamos fazer para atrair o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. E hoje o Espírito Santo quer falar conosco a respeito da importância de nós entendermos que nós precisamos estar nele para frutificar. Irmãos, nós somos tão dependentes de Deus que quando você for ao banheiro hoje fazer a sua necessidade, urinar no banheiro, Deus estava lá com você. Amém? Talvez em alguns momentos isso passa tão despercebido para nós, mas o fato de você ter conseguido levar a mão à boca para colocar o alimento na sua boca hoje é porque Deus estava com você. O fato de você ter tido alimento para você comer hoje na sua casa é um indício de que Deus estava lá com você. Amém? O fato de você ter para onde retornar essa noite e ter uma casa para morar é um indício de que Deus está com você. Amém? Irmãos, o fato de você poder ir ao banheiro e fazer as suas necessidades fisiológicas, isso é um indício. Esse dia fui ao banheiro, me sentei e falei, Senhor, obrigado. Porque é bom quando descarrega, né? Dá um alívio, mas o Senhor está ali, amados. E muitas vezes nós não estamos observando, né? Eu sempre conto aqui o caso de uma irmãzinha que falava, pastor, na minha vida não está acontecendo nada. Eu falei, irmã, eu vejo Deus nisso, né? Porque quando não está acontecendo nada, é sinal que Deus está trabalhando, que poderia estar acontecendo muita coisa ruim. Amém? E ela não entendeu o que eu falei para ela no carro, né? E aí ela se afastou, saiu da igreja. Quando passou um tempo depois, eu fui fazer uma oração para ela no hospital. E quando eu fui orar por ela no hospital, ela manifestou o demônio em cima da cama do hospital, lá no hospital de Absalão. Amém? Porque naquele momento ela não tinha entendido que o fato dela poder dormir em paz aquela noite, ter a paz para repousar aquela noite, né, de poder vir num culto abençoado, de poder ter a paz de repousar em segurança e saber que o Senhor estava cuidando de tudo, Deus já estava ali trabalhando naquele negócio. Amém, amados? Irmãos, quando esse versículo vai dizer para nós, sem mim nada podeis fazer. Amados, isso é muito profundo, isso é muito poderoso. É muito mais do que nós possamos imaginar. Irmão, nada nós podemos fazer sem Deus. Se o Senhor não quiser, nem um passo daqui hoje você dá, aqui mesmo você fica. Amém? Se o Senhor não quiser, mas nós não chegamos em casa hoje ainda. E amanhã eu tenho que fazer o seu sepultamento. Ou você tem que ir no meu culto fúnebre. Você está entendendo isso? Então nós somos extremamente dependentes de Deus. E muitas vezes nós esquecemos dessa dependência que temos e que precisamos, sabe, nunca sair essa posição de humilhação perante o Senhor, de entender que é Ele quem governa, né? No domingo nós aprendemos aqui na pregação que nós precisamos fazer a vontade do Senhor.
Precisamos nos esforçar para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. E isso nós só vamos conseguir com a nossa mentalidade transformada. E hoje o Espírito Santo está falando conosco: filho, você depende tanto de mim, você não tem noção do como você depende de mim. Estava conversando com o irmão por esse dia, estava até compartilhando com o Gisele, que todos os dias tem que ir para campos, ficar 4 horas na máquina de hemodiálise para filtrar o seu sangue, amado. Você conseguiu beber água hoje? Deus estava lá com você, porque esse irmão não pode beber água. Amém? Você conseguiu? Você teve 4 horas livre para você hoje? Louva o Senhor por isso, porque ele teve que ficar 4 horas na máquina de hemodiálise hoje em Campos. E todo dia pegar o carro aqui e ir para lá. Amém, amados? Uma vida cheia de privações. E muitas vezes nós temos uma vida saudável e nós esquecemos de agradecer ao Senhor. A minha intenção hoje e a intenção do Espírito Santo é que nós saiamos daqui nessa noite com o coração cheio de gratidão. Porque muitas vezes, irmãos, nós começamos a murmurar do Senhor e reclamar, porque nós estamos olhando para aquilo que nós não temos. E Deus te trouxe aqui nessa noite, não é para você olhar para o que você não tem. Deus te trouxe aqui nessa noite para você olhar para o que você já tem. Aleluia. Aleluia. Eu converso com muitas pessoas afastadas do Evangelho. E sabe o que eu ouço? Ah, pastor, que saudade que eu tenho da minha congregação. Amém? Que saudade que eu tenho da minha congregação. Que saudade que eu tenho da minha igrejinha. O meu maior desejo, pastor, é voltar para a igreja do Senhor, mas eu me sinto sem força. Né? E eu ali pegar, irmão, vamos lá, vamos orar junto. Vai dar tudo certo, você vai voltar. Né? Então, e poder, quando saí do contrato, e fiquei feliz de saber que ele estava lá voltando a caminhar, voltando a visitar, a filha também orando, a família orando, e ele conseguindo voltar a frequentar os cultos. Que coisa linda, amados. Irmão, entenda que nós somos dependentes de Deus. Entenda que nós não podemos fazer nada sem Ele. Muitas vezes nós somos orgulhosos. Nós achamos que podemos fazer alguma coisa. Ah, se o Senhor não fizer, se o Senhor não for do teu jeito, amados. A palavra do Senhor vai dizer para nós, o apóstolo Paulo diz, que eu sei viver na abundância, mas eu também sei viver na escassez. Você teve só um ovinho hoje para você comer, louva o Senhor por isso, porque o Senhor estava lá, porque tem gente que não teve ovinho para comer. Amém? Estava pensando com essa semana, sempre tem alguém que tem menos que a gente. É isso. Sempre tem alguém, amados, que daria tudo para ter o que nós temos. E muitas vezes nós estamos reclamando do que nós temos. Eu comecei a refletir, meus irmãos, que o que prendeu Israel 40 anos no deserto não foi o que eles tinham, mas o que eles achavam que não tinham. Amém? Israel ficou 40 anos no deserto porque Israel deixou de olhar para o que ele tinha. Um Deus poderoso com eles, que enviava a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Andaram os 40 anos, os sapatos não se gastaram. As cordonizes, surgiam as nuvens de cordonizes, alimentavam o povo, o maná caía pela manhã. Mas em vez de olhar isso, eles olhavam para o Egito. Ah, se nós estivéssemos lá, tinha pelo menos pão para a gente comer. Amém? O desejo do coração do povo de Israel era voltar para o Egito, amados. Sabe por quê? Porque eles não olhavam para o que eles tinham. Oh, Jesus. Aleluia. Lá em casa tem uma coisa, Gisele fala, frequentemente ela fala isso, né? Olha, a nossa cama é um lugar muito gostoso, né? O nosso sofá, né, amor? O nosso sofá é um lugar muito... A gente viaja, vai para hotel, né? E vai para tantos lugares. Gente, mas não tem nada igual a nossa cama, fala a verdade. A nossa cama é um lugar sobrenatural. Quando você deita ali, o Senhor recarrega a sua bateria. Coisa linda, amados. Então você precisa chegar em casa hoje com essa visão de gratidão e falar: Senhor, obrigado que eu tenho a cama para dormir nessa noite. Amém? E sabe por que muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso? Porque a nossa visão, amados, a gente está só olhando para o nosso umbigo, para a nossa necessidade, porque nós estamos passando. E muitas vezes o Espírito Santo precisa fazer com a gente para a gente dar um passinho para trás e olhar de onde a gente já veio. Uma quarta-feira como essa, era segunda-feira sem lei, terça-feira não sei de quê, quarta-feira não sei de quê. É isso. Aí começava na segunda-feira bebendo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e de novo, e não tinha vida, dinheiro, nada daquilo ali, a vida era essa. E a gente achava que era feliz. Então, quando eu acordei numa segunda-feira sem ressaca, depois que eu me entreguei para Cristo, eu olhei para trás e falei: Senhor, obrigado, porque hoje eu não estou com dor de cabeça.
Obrigado que eu não estou com vontade de beber, amados, amém? Coisa linda. Obrigado porque eu sinto no meu interior, no meu coração, que a minha mãe não vai ter mais que me arrastar para dentro de casa. Amém? Então nós precisamos ter um coração grato. A primeira coisa que Jesus fez, o que trouxe multiplicação. Vou fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. O que trouxe multiplicação para aqueles 5.000 homens comerem, ainda alimentar as mulheres e meninos, as crianças que estavam ali, e ainda sobrar 12 cestos? O que aconteceu primeiro ali? Jesus pegou o que ele tinha, era 5 pães e 2 peixinhos. E agradeceu: Senhor, obrigado, graças a Deus. E quando Jesus agradeceu, o milagre da multiplicação aconteceu. 5.000 homens comeram, fora mulheres e crianças, e ainda sobrou 12 cestos. Amém? Porque antes do milagre acontecer, primeiro você precisa agradecer pelo que você já tem. Deus nunca vai entregar nada para ninguém que não consegue se alegrar com o que já tem. Amém? Você precisa se alegrar com o que você tem. Se alegra com a família que você tem. Celebra, né? O pastor Carlito fala uma frase legal. Ele diz assim, olha, a gente precisa, recebe, celebra, compartilha. Sempre assim. É sempre um ciclo. Recebe, celebra, compartilha. Amém? Recebe, celebra, compartilha. Esse é o ciclo do cristão. O cristão deve viver assim. Então, se alegrar com aquilo que você já tem. Amados, sem mim nada você pode fazer. E muitas vezes, eu não sei se aconteceu com você, mas comigo já quebrei muita cara, tentando fazer alguma coisa, achando que podia fazer sozinho, achando que ia dar certo por mim mesmo. Com a força do seu braço não vai, amados. Amém? O seu negócio precisa 100% de Deus. Hoje nós estávamos no Vale orando, e o Senhor nos deu uma palavra lá falando sobre estratégia, né? O Senhor deu uma estratégia para Neemias. Nós saímos, o Espírito Santo ministrou muito isso hoje no nosso coração sobre estratégia, né? Amados, uma estratégia do Senhor muda a história de uma nação. Uma estratégia de Deus muda a sua vida financeira. Amém? Nós somos totalmente dependentes dele. O cliente, quando é enviado para nós, é o Senhor quem envia. É isso? Nós somos tão dependentes. Se você entendesse o quão você é dependente de Deus, meu Deus do céu. E um coração grato, amados. Um coração de fato, de verdade. Eu não estou falando aqui da boca para fora, não. Estou falando daquele coração que é grato lá dentro mesmo, né? Porque tem pessoas que... Sabe aquela pessoa reclamão? Tem gente que é reclamão, é murmurador, reclama de tudo, nada tá bom. Sabe, irmãos, isso não agrada a Deus. A gente não agrada a Deus quando vive uma vida de reclamação, de murmuração. A gente precisa celebrar e se alegrar. Tem uma frase que eu pronuncio lá em casa muito. Zélia está até enjoada dessa frase. Só agradecer. Fala muito isso lá em casa. Só agradecer. Às vezes ela vem falar um problema para mim, só agradecer. Só agradecer. Porque é isso mesmo, é só agradecer. Mas eu vou agradecer pela luta? Eu vou agradecer pelo problema? Sim, porque os problemas nos fortalecem. Os problemas nos preparam para o próximo nível. Os problemas nos levam para nós enfrentarmos o próximo gigante. Amém? Deus vai nos levar na escadinha da fé. É isso? A nossa fé é um músculo. E quanto mais nós exercitamos, mais a nossa fé vai crescendo. De luta em luta, de glória em glória, o Senhor vai acrescentando fé para nós. Amém, meus amados? Então, o que Deus quer dizendo para nós aqui é que nós precisamos estar conectados nessa árvore que é Cristo. Porque se nós estivermos desconectados dele, não vai dar certo, amados. O meu casamento precisa de Jesus. As minhas finanças precisam de Jesus. O meu ministério precisa de Jesus. Amém? Eu tenho que estar conectado nessa árvore para que a seiva do Espírito Santo ela comece a jorrar em mim. E aí os frutos começam a surgir nessa árvore. Porque sem mim, nada eu posso fazer. Você entende? O ramo, quando ele é desconectado da árvore, ele não serve para mais nada, a não ser para ser lançado no fogo, amados. Nós nos tornamos inúteis quando nós somos desconectados da árvore. Não tem como frutificar um galho seco. Tirou o galho da árvore, amigo, já era, não serve para mais nada. Amém? Mas pastor, mas se pegar o galho e plantar de novo, ele nasce. Sim, Deus ele pega. Ele já fez isso com a gente, né? Pega o galhozinho seco lá, planta de novo e o galho volta a reverdecer. A palavra do Senhor diz:
ao cheiro das águas, o tronco seco volta a reverdecer. Amém, amados? Então, nós precisamos ter um coração grato. A gratidão, ela abre portas sobre a nossa vida. Aleluias. Ser fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Amém? Se você não celebra e agradece ao Senhor pelo que você já tem, então como é que Deus vai te mostrar coisas maiores? Aleluias. Eu estou falando aqui, não é da pessoa se acomodar com uma vidinha mesquinha, eu estou falando de você se acomodar, sabe, não é isso que eu estou falando aqui, o Espírito Santo está falando conosco. A gente está falando aqui a respeito de você se alegrar, ainda que você tenha uma visão de algo maior, mas você precisa se alegrar com o que você tem. Nós não podemos estar ansiosos e preocupados com o que vai acontecer. Não, o nosso coração não pode estar no futuro, o nosso coração tem que estar no agora. Para cada dia bate o seu mal, diz a palavra do Senhor. Observai as árvores dos céus, que não ajuntem celeiro, amados, que não sabe se vão ter comida para comer, mas amanhece cantando. Essa é a verdade, é isso. Então é só agradecer por aquilo que ainda você nem viu chegar, mas que pela sua fé já chegou. Irmão, tem fé maior do que essa? Do que você agradecer pelo que você ainda não viu chegar, mas que você já tem certeza que vai acontecer? Isso é uma fé inabalável. Amém? Então, para que esse sobrenatural aconteça em nossas vidas, o Espírito Santo está dizendo para nós: você precisa estar conectado em mim. Não existe sobrenatural distante de Deus. Não existe, sabe, fruto distante de Deus. É preciso que eu esteja conectado com Ele. Agora, pastor, me ensina como é que é isso. Como é que é essa conexão? Eu me conecto com Deus através de quê? De oração. Eu me conecto com Deus através de jejum. Eu me conecto com Deus através da palavra. Eu me conecto com Deus através dos louvores. Sabe? Então eu me conecto com essa árvore através da minha busca, do meu devocional diário. E se eu não fizer isso, eu vou estar me afastando, me desconectando de Deus. E aí eu começo a não frutificar mais. Então, a diferença entre essa árvore que ora, que jejua, que está na palavra, daquela árvore que não tem ali aquele devocional diário para o Senhor. Essa árvore é notória, nós começamos a observar. Irmãos, eu tenho já mais ou menos uns 10 anos aconselhando pessoas, e todas as vezes que eu pergunto para a pessoa que está passando uma luta, uma guerra, né, e que eu percebo que tem vivido uma vida desnutrida espiritualmente falando, eu pergunto à pessoa assim: irmão, você está orando? Irmão, a senhora está orando? O senhor está orando? E todos, irmãos, 100%, sem tirar nenhum, fala assim: pastor, eu tenho orado. É muito comum isso, né? Vou generalizar, mas assim, 95% fala: não, pastor, eu estou orando sim. Orando, mas que tipo de oração é essa? É a oração que está te conectando com essa árvore que é Jesus? Ou é aquela oração religiosa, amados? É a oração religiosa que nós fazemos, é uma coisa até mecânica, as palavras saem mecanicamente. Eu estou falando de relacionamento, de você falar com Ele: pai, está doendo no meu coração. Senhor, eu estou me sentindo triste. Senhor, não está bom. Você não, Senhor, obrigado. Eu estou aqui para te agradecer, Senhor. Amém? Olha a oração do Pai Nosso: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus primeiro ele olha para o céu, Jesus primeiro ele olha o que já tem, e depois ele começa a pedir ali para que ele pudesse perdoar aqueles devedores, como ele só foi perdoado. Irmãos, a gratidão, ela é algo tão poderoso, mas tão poderoso, que um coração grato não tem dia mal. Não tem dia mal para um coração grato, né? Porque Paulo e Silas estavam na prisão por volta da meia-noite, e a palavra do Senhor diz que Paulo e Silas começaram a adorar. Aleluia. Dentro da prisão, amados, preso pelo Evangelho, e começaram a orar, começaram a adorar, e ali no meio daquela adoração, no meio daquele louvor, Deus fez um terremoto naquele lugar,
eles foram libertos milagrosamente falando. Por quê? Porque ao invés de ficar reclamando e murmurando, por que Deus, por que o Senhor me colocou aqui nessa prisão? O Senhor não me chamou para o Evangelho, o Senhor não me chamou para pregar a palavra, o Senhor não me chamou para ser apóstolo. Sabe o que eles fizeram no lugar de reclamar? Eles começaram a cantar. Oh, Jesus maravilhoso! Eles começaram a adorar, meus amados. E quando começou a adorar, as prisões se quebram, porque o diabo não resiste a um coração grato. O diabo não pode paralisar um coração de alguém que é grato. A gratidão, ela mudou a brasa de fogo sobre a cabeça de Satanás. O apóstolo Paulo diz assim: em tudo dai graças. Amém? Mas é muito forte isso. É tudo. Em tudo dai graças, né? Nós somos dependentes demais desse Deus. A nossa dependência é extraordinária. É mais do que nós possamos imaginar. Mais do que você possa imaginar. Nós vamos viver a vida inteira, nós vamos compreender a profundidade disso. É isso. É muito forte. Vou ser mais profundo para você entender. Você acertou o caminho para chegar até aqui hoje? O caminho para chegar até aqui hoje. Você só conseguiu acertar o caminho para chegar até aqui hoje porque a sua mente está saudável. Tem gente que ela tem uma mente tão frágil que ela não consegue nem lembrar o caminho para voltar para casa. Até o fato de você ter chegado aqui hoje, você precisa agradecer ao Senhor. Aleluia. Você vem andando para cá hoje, as pernas funcionando legal. Não são mais aquelas perninhas de 15 anos, mas está funcionando, não é isso? Agradecer. Porque tem gente que está na cadeira de roda. Jesus. Irmãos, a pessoa grata, ela já levanta de manhã com outro espírito. Eu estou falando para você, ouvi isso de um empresário que quebrou 7 vezes. Estava até comentando esse dia com o Maurício. Acho que foi 7 que ele falou, não me lembro se é um número correto. Mas acho que foi 6 ou 7. E hoje ele é dono da maior empresa da América Latina no segmento dele. Mas ele quebrou 7 vezes. E todas as vezes que ele quebrava, que ele quebrou, ele entendia que era mais uma oportunidade dele recomeçar, um aprendizado que ele teve. Porque investir em coisas que não deveria investir, tomar decisões que não deveria tomar. E vamos lá, vamos recomeçar de novo. Então a pessoa grata, ela tem esse espírito dentro dela. Irmãos, a pessoa grata, ela é imparável. Amém? Presta atenção nisso aqui. A gratidão tem a ver com a forma de você enxergar a vida. É muito mais profundo. Porque quando Jesus chegou diante de Lázaro, da sepultura de Lázaro, Jesus disse assim: o que vocês estão vendo aqui? E as pessoas viam morte, né? Mas quando Jesus chegou, e Jesus disse: eu vejo o nome de Deus ser glorificado. Amém? Porque Jesus não vê como o homem vê. Aleluias. Quando Jesus chegou na casa da filha de Jairo, as pessoas estavam olhando a morte, mas Jesus via ali um grande milagre, um poderoso milagre acontecer. Aleluias. Amém, amados? É poderoso demais. A gratidão, ela abre portas nas nossas vidas. Ela traz a multiplicação. A gratidão nos faz olhar a vida de uma forma diferente. O sol fica mais brilhoso, a chuva fica mais gostosa, não é isso? O dia fica mais prazeroso, os problemas tendem a se diminuir e a sua saúde agradece. Irmãos, pessoas gratas, até a saúde dela é melhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Porque você está no hospital e você olha para o médico e te atender e fala: doutor, eu sou grato pela tua vida. Pelos os 8 anos, os 6 anos que o senhor estudou e 2 anos de residência que o senhor fez. Obrigado, doutor. Obrigado pelos cientistas que geraram esse medicamento e a pessoa vai estar me aplicando aqui agora. Obrigado. Você está entendendo? Então, isso gera uma conspiração de gratidão. Isso retorna para você. Tem pessoas que nunca entraram numa igreja na vida, mas já entenderam esse princípio da gratidão. É gente que não vive reclamando. É isso? Irmãos, Deus tem problema com gente murmurador. Deus tem problema com gente que vive reclamando da vida. E eu te provo isso na palavra. Israel, era para durar 40 dias a viagem, durou 40 anos. Todos que estavam ali, exceto Josué e Caleb,
Porque quando Josué e Caleb foram enviados como espias para olhar Canaã e ver como que eram os povos que eles iriam invadir, quando os 12 que foram enviados voltaram, né, e deram ali testemunho a respeito do que eles viram, somente 2 deles disseram diferente. A maioria disse: olha, eles são uns gigantes, nós não podemos vencer eles, nós não podemos ultrapassar, é impossível que Deus entregue em nossas mãos, é difícil demais vencer, esquece, né? Aí Josué e Caleb rasgaram as vestes da congregação. Não, Deus está conosco, Deus que nos trouxe daqui já nos deu vitória, não sei o quê, porque eram homens que olharam de forma diferente, amados. Amém? Quem tem coração grato, quem entende que é dependente de Deus, que precisa de Deus para tudo, começa a olhar a vida de uma forma diferente. Eita Jesus, a partir de hoje você vai no banheiro e vai começar a agradecer o Senhor. Quando você estiver falando a sua necessidade fisiológica no banheiro, você vai lembrar do que o pastor está falando para você aqui agora. O Espírito Santo vai falar com você lá. Meu Deus, obrigado. Você tem noção do que é passar 4 horas na máquina de mundiais, amados? O braço do irmão está desse tamanho assim, inchado, coisa fora do comum. Escravo daquela máquina, tem que fazer, senão morre. Amém? Quantas são as pessoas que estão no hospital hoje, dependendo de um oxigênio que está lá, porque se o oxigênio acabar, a pessoa morre, amados. Quantas pessoas estão na cama de hospital hoje, para fazer cirurgia, para transplante do coração, o coração está aí batendo dentro de você, bombando, e que você vive reclamando da vida, e que as pessoas dariam tudo para ter o coração que você tem. Quantas são as pessoas, amados, que daria tudo para ter o pastor que você tem, para fazer parte da igreja que você faz, mas só porque elas não conseguem chegar até aqui, porque elas não têm força para chegar até aqui. Mas o desejo dela, a vontade delas é voltar para a casa do Pai, mas elas não conseguem. Amém? Então entenda que você é dependente. Nunca queira se desvincular de Deus, porque você não pode, você não consegue. Nós somos necessitados. Irmãos, a criação não foi feita para ficar longe do Criador. Amém? A criação não foi feita para ficar longe do Criador. Eu e você fomos projetados para ficar coladinho com o Pai o tempo todo, até a eternidade. Então entenda isso em nome de Jesus e leva isso com você. Amém? Vamos ficar de pé então para a gente poder orar em relação a essa palavra. Em nome de Jesus, uma palavra de agradecimento. E talvez você veio nessa reunião pensando assim: o pastor hoje vai fazer uma oração forte. O pastor vai fazer uma oração de libertação, uma oração, sabe, de clamar pelo milagre. Não foi o que o Espírito Santo direcionou. A direção do Espírito Santo foi: agradeça pelo que você já tem, entenda que os dias maus, eles acontecem, os dias maus vêm sobre os justos, os injustos. Agradeça o que você já tem, celebre o que você já tem, e aí a multiplicação vem, e o milagre acontece em nome de Jesus. Espírito Santo, ao invés de reclamarmos, ó Pai, por aquilo que nós ainda não temos, sabe, nós queremos essa noite começar a agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor já entregou para nós. Você lembra quando você era escravo? Você lembra quando você, sabe, não tinha perspectiva de vida? Você lembra quando você estava nas madrugadas, até mesmo projetando ceifar a sua vida, porque você não via mais perspectiva de nada? O Senhor estava lá cuidando de você. Espírito Santo, comece a agradecer nessa noite. Agradeça, sabe, porque você vai retornar para uma casa hoje. Agradeça porque nessa noite o Espírito Santo, ele vai te conduzir em paz para sua casa. Porque pessoas que estão ansiosas, preocupadas, pessoas que não conseguem celebrar aquilo que já têm, dificilmente vão para o próximo nível. Amém?
O próximo nível está na gratidão que você vai ter. A multiplicação está na gratidão que você vai ter. O milagre está na gratidão que você vai ter. Mas agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, agradecer pelo que Ele vai fazer, agradecer pelo que Ele já fez, pelo que Ele está fazendo. Oh, Espírito Santo, nós queremos agradecer nessa noite, Deus. É a noite de gratidão aqui nesse lugar, Espírito Santo. A gratidão que abre porta. Começa a agradecer pela sua família, porque talvez você tenha murmurado pela sua casa, você tem murmurado os seus filhos, você tem murmurado a sua parentela. Agradeça, Senhor, porque você nasceu nessa família. Agradeça, Senhor, pelos seus familiares, pela sua parentela, porque aprove o Senhor que você nascesse nessa família. É noite de gratidão aqui nesse lugar. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer, Jesus. Te agradecer pelo ar que nós estamos respirando sem ajuda de aparelho, Senhor. Obrigado, porque nós não estamos no meio da pandemia, com uma enfermidade que matou mais de 600 mil pessoas no Brasil, e que tínhamos que ficar trancados dentro de casa. Nós podemos vir à igreja hoje, livre de pandemia. Senhor, obrigado. Obrigado porque nós não recebemos a notícia hoje de que o familiar está entre a vida e a morte, porque o Senhor deu livramento que nós não vimos, mas o Senhor estava lá nessa madrugada cuidando, o Senhor estava lá nessa madrugada enviando anjos em favor dos nossos, cuidando dos nossos, o Senhor estava lá cuidando nessa madrugada. Talvez o homem sanguinário intentava sobre você, mas o Senhor desviou o coração dele de fazer mal contra você. Agradeço, Senhor, pelo livramento que você teve. Você não viu hoje, mas o Senhor te livrou do acidente, o Senhor te livrou da bala perdida, o Senhor te livrou do homem sanguinário por esses dias. Obrigado, Jesus. Obrigado pela minha família e pela minha casa, Senhor. Obrigado por essa igreja, obrigado por essa congregação, obrigado pelo ministério que o Senhor me constituiu, Senhor. Eu só agradecer, Paizinho. Nós não podemos abrir nossos lábios para profetizar, para murmurar, porque a mesma fonte que jorra a água de beber não pode jogar a água saluba. Não abra seus lábios a partir de hoje, nunca mais, para reclamar, porque o reclamão não acessa a promessa. Amém? Nós observamos isso na palavra, meus amados. Só acessa a promessa aquele que celebra, aquele que acredita, aquele que é grato, aquele que está conectado, aquele que vive na dependência de Deus. Viva na dependência de Deus. A sua rotina precisa ser, sabe, um estilo de vida de alguém que é dependente de Deus. Você precisa orar de manhã, porque você entende que você não pode sair de casa sem orar. Você precisa entender no seu coração, no seu intelecto, você não pode sair de manhã sem falar com Ele. Por quê, pastor? Porque você é dependente dEle. Você não pode começar o seu trabalho sem pedir autorização, sem pedir a bênção dEle. Por quê? Porque o seu trabalho depende dEle. Você não pode se deitar para dormir sem pedir a bênção dEle sobre o seu sono, sobre a sua noite. Por quê, pastor? Porque a sua noite de sono depende dEle. Oh, Espírito Santo de Deus, o espanto noturno, o Senhor trabalha. Quantas são as pessoas que precisam tomar remédio para dormir? Mas muitos de nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Temos um sono tranquilo, Paizinho. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Aleluia. Diga comigo assim: Pai, eu quero te agradecer nessa noite pelos milagres que eu já recebi, pelos milagres que eu ainda vou receber e pelos milagres que o Senhor já está operando nessa noite, em nome de Jesus. Diga: Deus, eu quero agradecer por esses 5 pães e esses 2 peixinhos que eu já tenho em minhas mãos. Multiplica, Pai, em nome de Jesus. E aplauda o nome desse Deus com alegria. Aleluia.